Pensada, eu não sei de nada, pronto. Então, só voltando, se a mulher não está produzindo mais o muco, aí ou ela está na menopausa, ou, por exemplo, uma mulher de 30 anos não tem, a vagina está seca, ela pode estar com algum problema hormonal. Então, a gente aconselha procurar um ginecologista, porque isso pode ser resolvido, tá certo? Então, esse gráfico mostra como é que ocorre a questão dos hormônios durante o ciclo menstrual. O FSH, que é esse verdinho, lembrando, a menstruação estão todos baixos, acabou a menstruação, ele aumenta porque ele vai amadurecer o folículo, até aqui ele está maduro, que é o folículo de Greve. Aí a hipófise libera o FSH, que vai romper esse folículo e a mulher ovula, que é justamente aqui. Durante o amadurecimento do folículo, ele começa a produzir o primeiro hormônio ovariano, que é o estrogênio. Que aí ele dá uma queda quando a mulher ovula, mas ele depois continua crescendo. Durante a TPM, a progesterona e o estrogênio estão altos. Por quê? Porque estão preparando o corpo da mulher para uma possível gravidez. Se por acaso ela engravidar, gente, esses hormônios, vocês estão vendo ele caindo aqui? Só que se a mulher engravidar, ele não cai, eles continuam alto o tempo inteiro, a gravidez inteira, entendeu? Se por acaso não aconteceu a gravidez, o que é que acontece com eles? O que está mostrando aqui no gráfico. Eles caem e a mulher menstrua. Então, é basicamente isso que acontece com os hormônios. Aqui está só mostrando aquela que eu já expliquei, o folículo vai amadurecendo, amadureceu até o folículo de Greve, ele rompe, ovula, o restante do folículo se transforma em corpo lúteo, né? Aí nós temos a prolactina, que também é um hormônio produzido pela hipófise, mas só produz durante a gravidez e a amamentação, tá? Ele vai preparar a glândula para a lactação, vai provocar a produção do leite. Quem produz o leite é a prolactina, tá? E a prolactina vai inibir o LH e o FSH. Por quê? Esses dois hormônios, lembra que eu disse quais são os hormônios responsáveis pela ovulação? FSH e o LH. Oi. Quando a gente faz esse exame da prolactina, é para saber se está grávida, ou é para saber outra coisa? Não, é outra coisa. Eu já fiz esse teste. Você está com qual problema? Quando você fez? Não sei, porque eu fiz um monte de exame hormonal, porque eu estava menstruando demais. Agora faz é faltar agora. É isso. Algumas mulheres, quando essa prolactina, ela pode ser produzida em outras situações, quando, por exemplo, está com alterações hormonais. Então, às vezes, para você saber se ela está ou menstruando de mais ou de menos, ou saindo, tem mulheres que não está grávida, nem está amamentando, está saindo leite do seio. Isso é um erro na produção desse hormônio. Aí você faz essa dosagem de prolactina, né? É um exame de sangue que é feito. Mas normalmente você só produz quando está amamentando, tá bom? A função dele é preparar a glândula mamária para a lactação e provocar a produção do leite. Já aqui nessa imagem ela é interessante porque normalmente esses hormônios da hipófise, eles são liberados principalmente durante a noite. Então, à noite é o momento em que mais produz prolactina. E o que é que faz você produzir muito leite? Não é água, não é garapa de açúcar, não é rapadura, não é cerveja preta, é a sucção. Quanto mais estimula essa mama, mais a hipófise produz prolactina, mais leite você vai produzir. Gente, é tudo hormonal. Não é tamanho de seio, não é alimentação da mulher, não é nada. Se você botar o menino para mamar muito, você vai produzir muito hormônio. Porque quem faz, ou muito leite, quem faz produzir o leite é a prolactina. E a ocitocina, ela vai fazer com que o leite desça, porque assim, a prolactina, ela só produz o leite. Mas na hora do leite sair, né, que o neném suga e o leite sai,
quem faz essa saída é a ocitocina, tá? Que é outro hormônio produzido pela hipófise. Então, é um ciclo que acontece. A criança mama, envia mensagem para a hipófise começa a produzir prolactina, vem para a mama, produz o leite. Aí o menino continua mamando, envia os sinais para a apófise libera a ocitocina, que faz o leite sair. Então, quanto mais o menino suga, mais leite vai sair, tá? Outra função da ocitocina é porque ela contrai o útero. Então, a mulher, quando ela entra em trabalho de parto, um dos mecanismos que a gente vai ver, que vai ser assunto da nossa terceira prova, que é parto, e tudo o parto começa com hormônio. É essa ocitocina que desce para o útero, começa a contrair o útero e ela entra em trabalho de parto. E, por último, a gente tem o hormônio HCG, que é o hormônio gonadotropina coriônica humana. Ela só é produzida pelo ovo durante a implantação no endométrio. Então, quando o óvulo fecundado entra dentro do endométrio, começa a produzir esse hormônio e envia esse hormônio para o sangue da mulher. Por isso que ela faz um teste. Existe de sangue, existe o de urina, né? O de urina normalmente a gente chama de farmácia, do teste de farmácia. E sabe se está grávida ou não. Por quê? Por que que pela urina dá para saber? Porque, na verdade, gente, a urina nada mais é do que o que está em excesso no meu sangue. Todo o meu sangue passa pelo rim, esse rim vai filtrar esse sangue, vai transformar o sangue que foi filtrado volta para o nosso corpo e o restante vai se transformar em urina. Então, se eu tenho esse hormônio dentro do meu sangue, quando ele passa pelo rim, fica lá. Então, quando eu urino, tá lá na minha urina esse hormônio. É por isso que dá para diagnosticar também pela urina, tá? Então, quem produz isso é o ovo já fecundado, viu? Aqui é só mostrando os testes, né? O de farmácia, tem o de laboratório. E aqui é só mostrando o que é que o HCG faz, né? O hormônio que o HCG ele vai estimular o corpo lúteo a produzir estrogênio e progesterona durante a gravidez. É por isso que quando você está grávida, você continua produzindo esses hormônios, porque são hormônios protetores da gravidez. Com isso, você não produz o FSH e o LH, que esses hormônios é o que faz você ovular. Então, se você não produz ele, você não engravida. Então, quando você está grávida, você não engravida de novo, porque você não ovula. Michele, Oi. um teste de gravidez só dá negativo antes do atraso da menstruação porque o HCG está baixo no sangue? Não. É assim. Existem vários testes. O mais seguro é o de sangue. Se você está com pouco tempo de gravidez, a quantidade de hormônio é baixa no teu sangue. Então, às vezes, ele pode dar falso negativo. Ou seja, você está grávida e o resultado dá negativo. Normalmente, isso acontece quando é feito teste pela urina, tá? Principalmente aqueles de farmácia. Porque dá para você fazer o de urina em laboratório também. Só que não é vantagem, é melhor você fazer logo com de sangue. Mas se você faz o de farmácia, o que é que acontece? Se você está com pouco tempo de gravidez, você está produzindo pouco hormônio, tá? Aí o que acontece? Vamos supor, teu sangue tem hormônio, tem um HCG, só que tem pouco. Então ele vai passar pelo rim, o rim vai filtrar, mas só que vai ficar bem pouquinho, ou às vezes não, nem fica, porque está muito pouco ainda dentro do sangue. Aí você vai fazer o teste lá da urina, né? O teste de farmácia, faz xixi lá no aparelhozinho e dá negativo. Quando você faz uma semana, dá positivo. Qual é o problema? É porque o teste deu errado? Não. É porque tinha pouco hormônio ainda no teu sangue. Então, por isso que a gente diz que o adequado é que você faça o teste de gravidez depois de 14 dias de atraso menstrual, que fica mais seguro se é positivo ou não. Pode acontecer você com 3 dias de atraso, você fazer o teste e já dar positivo? Pode. Mas a chance de dar negativo e você estar grávida é maior. É por causa disso.
Porque à medida que a gravidez vai progredindo, você vai produzindo mais hormônios. No início, tem pouco hormônio. Michele, Oi. te contar o que aconteceu com a minha sobrinha. Uhum. Ela fez o teste de farmácia, fez 2 testes, deu positivo, né? Uhum. Aí ela fez um beta, deu positivo também. Aí ela foi ao médico, que ela queria saber quantas semanas ela estava, né? Aí o médico pediu esse quantitativo. Sei. Ela fez esse teste quantitativo. Só que nesse teste quantitativo não vem dizendo que você está grávida ou não, vem uns números, É, sabe? a quantidade. Aham. Daí eu pergunto, eu não entendia, nunca tinha visto o exame daquele, né? Aí eu ia saindo da clínica, que eu fui pegar o resultado, porque ela estava com corona, essa menina. Aí ia saindo a enfermeira da clínica, né? Uhum. Aí eu pedi para ela dar uma olhada. Ela disse: não, essa pessoa não está grávida, essa pessoa nunca esteve grávida. Eu fiquei assim olhando. Aí eu, toda ignorante, falando isso para mim. Aí, tá bom. Fui num posto de saúde, mostrei para uma técnica. A técnica disse: não, ela não está grávida. Mas eu vou tirar a foto e vou mandar para a enfermeira do posto. A enfermeira do posto disse que nunca tinha visto um exame daquele, que ela não estava grávida. Oxe. Aí tá, minha prima vai e liga para a clínica. Aí a mulher do laboratório explicou, porque ela tinha que mostrar para o exame, tinha lá o número 1000. E ela já estava com quase 5 meses. Aí eu disse, meu Deus, as enfermeiras não sabem ver um exame desse. E aí? Ela tá grávida. Gente, ó, é porque é o seguinte, é um problema seríssimo em relação a isso, porque existem profissionais de todos os tipos, tá? E tem profissionais que, assim, a gente tem que ter ético. Se você não sabe, Uma, inclusive, de- uma dessas profissionais tu conhece. Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? é assim, Quem não entendia no era eu, próprio, né? Porque próprio Código de Ética da gente tem lá um artigo dizendo que a gente não deve assumir nenhum tipo de cargo que a gente não tenha competência para isso. Não é porque você tem um diploma que isso lhe dá o direito de dizer que é técnico de enfermagem ou que é enfermeiro. Por quê? Porque, assim, se você não sabe, você não pode assumir, é um risco muito grande. E mesmo assim, nem tudo a gente sabe. Então, eu vou deixar de estar trabalhando porque eu não sei, não. A gente pode aprender. Só que quando você não sabe, não é vergonha nenhuma dizer que não sabe, que não entende. ó, Por pronto, no exemplo, exame dela estava aparecendo esses números aí. pois é, um dia desse uma menina me mandou uma Só que não tinha negócio de idade gestacional, só tinha os números. justo, porque depende do laboratório. Mandou uma tomografia. Eu não sei ler tomografia. Aliás, enfermeiro não é da competência de enfermeiro interpretar a tomografia. Mas algumas coisas a gente estuda por fora, a gente acaba sabendo. E eu não sabia disso, eu não sei. Agora, um beta é muito simples, tá? Porque o próprio laboratório ele já ajuda, porque ele dá os valores de referência. Um beta, gente, se o beta der acima de 2, já indica alguma coisa. 2, número 2. Quando é menos de 25, menos de 30, se a mulher faz, porque ela está suspeitando da gravidez, e dá 25, 30, normalmente ela não está grávida. Menos do que isso. Mas quando ela não está grávida, dá menor do que 2. Normalmente eles botam assim. Se der 1.000, 2.000, assim um número bem alto, ela está grávida. Não dá assim, quando você não sabe interpretar o exame, não dá para saber mais ou menos a idade gestacional. Mas se der acima de 1.000, gente, não tem o que fazer, ela está grávida. Pode acontecer o quê? Não foi o caso dela, porque na verdade parece que não souber ler o exame. Mas também não poderia dizer que não estava grávida, é só dizer, não, eu não consigo interpretar esse exame. E pronto. Porque dizer que não está grávida, a pessoa já sabendo que está grávida, pensa o quê? Que abortou, né? Tipo isso. Mas acontece
de você fazer um beta-HCG quantitativo, que é esse que sai o número, não sai o positivo e o negativo, sai o número. E o número tá bem baixinho, e você tá, tipo, 6 meses de gravidez. O que é que pode ter acontecido? A criança ter morrido. Ou você teve um aborto. Um aborto retido, né? Aquele que não sai. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Normalmente, quando você tá com a gravidez já bem evoluída e você faz um beta e o número tá baixo, a criança tá algum problema com ela. Provavelmente teve morte fetal, tá? Pode acontecer isso, mas tudo isso é questão de interpretação. É por isso, gente, que enfermeiro não pode prescrever medicamento. Por quê? Porque nós não temos essa competência. Quem prescreve medicamento é médico e farmacêutico. Enfermeiro não prescreve. As únicas exceções são aquelas medicações do postinho, porque a gente tem um protocolo que permite que a gente faça isso. Mas, por exemplo, eu, Michelle, eu não trabalho em postinho. Então, eu não posso pegar uma receita, escrever e entregar para vocês. Eu estou exercendo minha profissão legalmente. Então, mas se eu não souber, eu digo, não sei. Mas eu também não posso dizer que sim ou que não, sem eu ter certeza. Entendeu, né? É meio complicado. Exame é complicado para interpretar. Por isso que sempre a gente diz que você fez um exame, você não... Aí eu liguei para ela e não, a enfermeira disse que tu não tá grávida. Ela já falou nada. Que ela não queria, né? Aí eu disse, não, a enfermeira disse que tu não tá grávida. Ela já ficou animada porque não tava grávida. Então, assim, o correto, gente, assim, você pegou um exame, O você menino já nasceu? o seu médico interpretar. Oi. Não, só vai nascer em janeiro. Ah, pois vamos lá. Então, o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele é dividido em algumas fases, né? Cada literatura divide de um jeito, né? O ciclo menstrual, como eu já tinha dito para vocês, ele é um ciclo, ele não é só quando você está menstruado. Ele começa no primeiro dia de sua menstruação e ele termina um dia antes da menstruação seguinte. E durante esse ciclo vai acontecer o quê? Acontece essas 4 fases, que é a menstruação, a pré-ovulação, ovulação e pós-ovulação. Então, o que é a menstruação? É um período cíclico. Por que é cíclico? Porque sempre é um ciclo, vai sempre iniciando, que você tem uma perda de sangue, que ocorre na vida da mulher, desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é quando ela para de menstruar. O que é que acontece durante a menstruação, gente? Ocorre o descamamento do endométrio. Lembra? O endométrio, ele aumenta para preparar, para receber o óvulo fecundado. Se você não engravidou, o que é que vai acontecer? Ele descama e sai em forma de menstruação. A menstruação, ela dura em torno de 3 a 5 dias, né? Vai depender muito. É uma perda de sangue, lembrando que não é só sangue, porque você tem células mortas, tem células do endométrio, tem muco, por isso que o sangue é diferente. E é em torno de 100 a 300 ml. Aí vem a próxima fase, que é a fase de pré-ovulatória, né? São 4 fases, é a menstruação, a pré-ovulatória, que vem antes da ovulação. É nesse processo que o óvulo, ele começa a amadurecer, né? E quando... Aí ele amadureceu, né? Tá aqui, né? Ele começa a amadurecer até o folículo de Greve. E começa a produzir o estrogênio, que vai estimular o crescimento do endométrio, que vai estimular as criptas do colo a produzir o muco. Aí acontece a ovulação, que é a terceira fase, né? A ovulação aqui é só eu explicando tudo que eu já tinha dito. A mulher ela já nasce com os folículos lá dentro do ovário, e quando ela entra na puberdade, eles começam a amadurecer, né? Cada folículo contém o ócito, que é o futuro óvulo, que vai ficar em repouso até a puberdade. Quando a menina entra na puberdade, todos os meses, um desses folículos amadurece, né, se transformando no óvulo, que vai ser expulso para as trompas ao acontecer a ovulação. Oi.
tem a quantidade, assim, de óvulos que durante a vida da mulher ela produz até ela não produzir mais nenhum? Tem uma quantidade certa? Nós temos os folículos, que são as sementes em torno de 400 mil, mas a gente não amadurece todos. Durante a vida reprodutiva dela, ela vai amadurecer no máximo uns 300, 400. Mas isso também vai depender de muitas mulheres, se ela toma anticoncepcional, se ela tem problemas ou não, tá? O que a gente precisa saber é que a mulher, ela começa a amadurecer esses óvulos. Quando ela menstrua, por exemplo, menstruou com 12 anos, ela começa a amadurecer esses óvulos com 12 anos, e ela vai parar de amadurecer esses óvulos quando ela chega na menopausa. Só que, dependendo da fase da vida, é diferente. O que é que a gente diz? Que a mulher, até 30 anos, ela tem uma produção normal desses óvulos, né? Então, fica bem mais fácil de você engravidar até 30 anos. Após os 30 anos, você tem uma redução desse amadurecimento. O que é que significa dizer isso? Se até 30 anos, todos os meses, você amadurecia inclusive pode acontecer até de você amadurecer 2, que é quando você tem gêmeos, um dos tipos de gêmeos, que a gente vai ver depois como quando você tem depois dos 30 anos, acontece de você passar um mês, né, sem amadurecer e você menstrua normalmente, só que você não consegue amadurecer mais. Com 35 anos, essa chance vai diminuindo cada vez mais, entendeu? A gente diz que a qualidade dos óvulos vão diminuindo. Então, teoricamente, você amadurece até a menopausa, só que... Mas depois da menopausa pode engravidar. Assim, depois da menopausa, ela não produz mais óvulos. Ela pode engravidar somente por fertilização in vitro, que é o quê? Inclusive, já acontece, aqui no Brasil é proibido barriga de aluguel, você pagar para alguém gerar seu filho. Mas você pode ter barriga de aluguel de parente. Por exemplo, vamos supor, eu não consigo gerar meu filho, eu tenho algum problema, por exemplo, no útero, não consigo gerar meu filho. E minha mãe não tem problema nenhum no útero, só que ela já passou da menopausa, ela não menstrua mais, ela não produz mais óvulos. Ela pode engravidar? Na verdade, ela não engravida, ela só vai gerar meu filho. O que é que vai acontecer? Vão tirar o meu óvulo, vão pegar um espermatozoide, vão juntar isso fora do corpo, no laboratório, tá? Isso é o que a gente chama de fertilização in vitro. Vão pegar o espermatozoide e jogar dentro do óvulo. Aí fecundou, fora do corpo. Aí eles vão pegar aquilo ali, antes vão dar medicação para minha mãe, para ela estimular o endométrio dela, porque ela não ovula mais, entendeu? Ela nunca mais vai ovular. Só que para ela poder sustentar essa gravidez, lembra que o endométrio tem que estar largo? Quem faz o endométrio ficar largo? O estrogênio. Só que ela não produz estrogênio. Por quê? Porque ela já está na menopausa, já passou da menopausa. Então, o que é que eles vão fazer? Vão dar medicamento para minha mãe, para o útero dela ficar largo. Basicamente, vão dar estrogênio para ela. E aí, quando o útero dela estiver largo, eles vão pegar esse óvulo que foi fecundado fora, lá no laboratório, e vão colocar dentro do útero dela. Aí ela pode gerar meu filho, entendeu? Então, depois da menopausa, só nessas situações, tá? Agora, tem a menopausa tardia, né? Que tem mulheres que completam os 50 anos e ainda não tem nenhum sintoma da menopausa. A partir se a menopausa acontecer depois dos 50, é classificado como menopausa tardia, viu? E se acontecer antes dos 40, aí é menopausa precoce. Tá? O correto é entre 45 e 50 anos. Então, gente, aí essa ovulação, ela ocorre mais ou menos na metade do ciclo menstrual. Se uma mulher tem um ciclo de 28 dias, ela vai menstruar no 14º dia. Mas isso é muito relativo, vai depender de cada mulher. Aí, depois da ovulação, vem a quarta fase, né? A última fase, que é a fase pós-ovulatória, que pode ter 2 caminhos. Ou ela engravida, ou ela não engravida.
Se o óvulo... Professora, Oi. voltando aí no ciclo, pode ser um ciclo menor do que 28, não pode? Pode. Até 26 dias é normal. Menos do que isso, ela tá menstruando muito. Então, tem que ver que pode estar com algum problema hormonal, viu? Até de 26 a Tá. 35 dias é normal. O óvulo que foi liberado, se ele não for fecundado, o que é que vai acontecer? Ele tem uma vida de 12 a 24 horas. Depois de 24 horas, gente, ele morre, o óvulo. E aí o próprio corpo da mulher absorve. Aí o que é que vai acontecer? O folículo que foi rompido se transforma em corpo lúteo, começa a secretar progesterona. Se você não engravidou, esse corpo lúteo diminui, aí diminui os hormônios, lembra, estrogênio e progesterona, que é o que causa a TPM, eles estão altos, né? É o corpo lúteo que está produzindo ele. Na hora que se você não engravidou, esse corpo lúteo ele começa a desaparecer. Se ele começa a desaparecer, o que é que vai acontecer? Os hormônios estrogênio e progesterona caem. E se cai, se fica diminuídos, a mulher menstrua. Ou seja, sai o sangue lá junto com o resto do óvulo morto, junto com o endométrio. Se por acaso esse óvulo for fecundado, né, que aí foi quando ela fica grávida, ele vai se implantar no endométrio, o corpo lúteo vai continuar grande, por quê? Porque ele tem que continuar produzindo estrogênio e progesterona. Por quê? Porque se eles caem, a mulher menstrua. Então, ele tem que ficar alto o tempo todo para manter a gravidez. E aqui é só o resumo de tudo, né? O que é que acontece durante o ciclo menstrual, né? Os hormônios hipofisários, eles aumentam para você ovular, depois diminui. O estrogênio aumenta para você preparar o corpo para a gravidez, ele tem uma queda na ovulação e depois fica alto junto com a progesterona. É aqui os sintomas da TPM. Se você engravidar, eles continuam altos. Se você não engravidar, eles caem em forma de menstruação. Que é só falando da questão da umidade da vagina. Aqui são alguns termos, né? Hipomenorreia. Por exemplo, o ciclo menstrual, ele dura de 3 a 5 dias. Se ele durar se passar menos de 3 dias menstruando, a gente chama de hipomenorreia. Todo termo técnico que terminar em menorreia se refere à menstruação, tá? Então, se hipo é diminuição e menorreia é menstruação, então hipomenorreia é uma menstruação que dura menos de 3 dias. Hiper, né, aumento. Então, hipermenorreia é uma menstruação que dura mais de 5 dias, né? E aí nós temos outros termos, porque o ciclo menstrual, ele dura de 28 a 30 dias, tá? Se o ciclo menstrual está acontecendo de 15 em 15 dias, a gente chama de poli, que poli é aumento, polimenorreia, ou seja, você está menstruando muito a cada 15 dias. O correto é que você menstrua a cada 28 dias ou a cada 30 dias. Se você está menstruando a cada 15 dias, você está com polimenorreia. Se você menstrua a cada 20 dias ou a cada 25 dias, é proiomenorreia. Se você está menstruando pouco, ou seja, a cada 45 dias, ou a cada 35 dias, 40 dias, é opsomenorreia. Se você só menstrua a cada 2 meses ou a cada 3 meses, é espainomenorreia. E se você não está mais menstruando, é amenorreia. O A significa ausência. Então, esses são os termos técnicos que a gente utiliza. Em relação à quantidade, o volume que você perde de sangue é em torno de 100 a 300 ml. Se você está perdendo menos de 100, é chamado de oligomenorreia. E se você está perdendo mais de 300 ml, é menorragia. E normalmente a menorragia ela vem junto com coágulos de sangue, tá? A menóstase é quando você suspende a menstruação por algum tempo. Normalmente, se, por exemplo, tem mulheres que tomam comprimido emendado um no outro,
aí ela tem menóstase, que é a interrupção da menstruação. Dismenorreia são as cólicas menstruais, e metrorragia é quando você tem perda de sangue atípica, ou seja, fora do período menstrual. Se você está perdendo sangue pela vagina e não está relacionada à menstruação, a gente chama de metrorragia. Se você... Michele, Oi. por que cólica menstrual, hein? Aí são hormônios. É um hormônio chamado, deixa eu ver como é o nome do negócio, é prostaglandina. Esse hormônio prostaglandina é uma substância, é um neurotransmissor que é lançado justamente quando você tem contrações no útero. É por isso que você tem a cólica, aí vem um monte de sangue. É porque essa prostaglandina, junto com a ocitocina, fez teu útero se contrair, e aí por isso que vem o sangue, vem bem muito sangue, aí alivia um pouco essa dor cólica. É por causa desse neurotransmissor também, viu? Michele, quando ocorre essa metrorragia? Metrorragia, por exemplo, você está com câncer na região vaginal ou no colo do útero. Um dos sintomas de câncer no colo do útero, que inclusive o câncer já está bem avançado, é você ter esse sangramento atípico, ou seja, sangramento que não está relacionado à menstruação. Você ter qualquer tipo de sangramento que sai pela vagina, que não é da menstruação, é metrorragia. Normalmente está relacionada a câncer, pode estar relacionada também a infecções bem graves, mas aí só quando está bem grave, viu, gente? Por exemplo, gonorreia. Mas isso só acontece quando está muito grave, tá? DIP, que é dor inflamatória pélvica, que é quando a inflamação sobe para os outros órgãos. Aí já está bem grave, aí acontece esse sangramento. Mas normalmente quando você tem casos de câncer e a pessoa descobriu porque começou a ter sintoma, um dos sintomas é justamente essa perda de sangue que não está relacionada à menstruação. Quando você tem uma perda de sangue muito grande, que está relacionada à menstruação, aí é menorragia. Quando é uma perda de sangue fora da menstruação, é metrorragia. Ok?